Irmãos, vamos lá falar agora da carta a igreja de Éfeso. Já nós estamos entrando aí já nas cartas do Apocalipse. Isaac, você deu toda aquela introdução, falou do livro de Daniel e tudo mais. E agora? E agora nós vamos ver que lá na frente essas cartas elas vão se juntar a todo o conhecimento, toda a base de conhecimento que a gente teve até agora, tá bom? Principalmente quando nós estivermos falando de igreja perseguida durante o período da Idade Média, enfim, ok? Isso é muito importante para nós, beleza? Mas hoje nós vamos ver a respeito da carta à igreja de Éfeso, tá? Onde está isso? Apocalipse do 2 ao 7. Irmãos, vamos lá. De novo, algumas coisas é importante a gente relembrar. Situação número 1. É muito importante nós entendermos e termos o pleno entendimento que o Apocalipse não fala só das coisas que virão. O cerne principal, a coluna central do livro de Apocalipse é a história da igreja, tá? A história da igreja. Não é, e a igreja está inserida em todo esse contexto do livro de Apocalipse. Beleza? Perfeito. Vamos ver o que fala na igreja de Éfeso e qual é a importância da igreja de Éfeso na história da igreja. E quem é Éfeso na história da igreja? Amém? Vamos lá. Onde ficavam as 7 igrejas da Ásia? Tá? Nós temos aqui algumas igrejas, não estão todas aí, mas nós temos aí, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Sardes, ok? São três igrejas que fazem parte aí das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Elas ficavam próximas de Mileto. Quem estudou matemática aí conhece Tales de Mileto, essa região, ok? E aonde ficava Éfeso? Vocês podem ver que elas ficavam, todas essas igrejas da Ásia Menor ficavam na região conhecida como Lídia, tá? Essa região acabou tornando-se a Turquia, ok? Dos povos turcos, ok? E a igreja de Éfeso ela era uma igreja assim, era uma cidade litorânea, uma cidade que vivia muito na beira aí do mar Mediterrâneo, ok? Vamos ver um negócio interessante e importante a respeito de Éfeso. Olha só isso. Em Éfeso, nós tínhamos um teatro que se ele não for o maior, ele está entre os maiores teatros do mundo antigo, tá? Que é um teatro para 25 mil pessoas. Meu, você imagina um teatro na época antes de Cristo, para caber 25 mil pessoas. Era algo incrível. Agora imagina o tamanho de Éfeso, o movimento que havia nessa cidade. Vamos pensar como essa cidade era grande e como ela era importante, porque todas essas igrejas elas ficavam próximas a uma via onde iam. Todo mundo que precisava ir para o Oriente tinha que passar por Éfeso, tinha que passar por essas cidades. Todo mundo que ia para a Europa tinha que passar por essas cidades. Então esse evangelho de Cristo ele acabou sendo disseminado, ok? Justamente por causa da localização geográfica e de tráfego de pessoas nessas regiões, ok? Nesses lugares. Uma outra coisa interessante aqui é uma outra vista de Éfeso. Para a gente ter uma noção, lá no fundo, aquele prédio, não sei se eu coloquei, não. Aquele prédio lá ao fundo é a Biblioteca de Celso. Só para vocês terem uma noção, era uma biblioteca gigantesca de filosofia. Vinham pessoas do Império Romano inteiro para estudar filosofia em Éfeso. E, gente, quando eu falo de filosofia, não é só Sócrates, Platão, não. Era tudo que estava vinculado a filos.
conhecimento, filosofia, ok? Tudo que estava ligado à sofia, o conhecimento, ok? Tudo que estava ligado àquele conhecimento de tudo. Então, matemática, física, astronomia, medicina, biologia, botânica, tudo passava por Éfeso. Se você falasse, Isaac, então Éfeso era uma cidade universitária, era quase isso. E ela tinha uma outra coisa lá dentro dela que era muito interessante, que era o templo a Diana dos Efésios, uma divindade chamada Diana dos Efésios. Nós vamos falar a respeito dela. Amém? Vamos lá, irmãos. O que está escrito lá na igreja, lá na carta à igreja de Éfeso? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. A gente já viu que essa é uma apresentação do Senhor Jesus Cristo, ok? Que é ele que tem os pastores das igrejas e as igrejas na mão dele, ok? E ele abre falando assim: conheço. Uma coisa interessante. Ao anjo da igreja de Éfeso. Quem é o anjo da igreja de Éfeso? É o pastor da igreja de Éfeso. Nós não sabemos o nome dele. Todas as cartas do Apocalipse é dirigida ao pastor. Nós sabemos que existe toda uma liderança nas igrejas, mas a responsabilidade maior de toda e qualquer igreja. Pode pulverizar para auxiliar, pode pulverizar para um monte de gente. O cara sendo ele superintendente para outros pastores, sendo presidente nacional para outros pastores estaduais. Dançou, meu amigo. É o anjo da igreja. Não tem jeito, não adianta querer fugir, que aqui ele está amarrado. Todo pastor está amarrado. Vamos lá. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O que significa isso, irmãos? A igreja de Éfeso, ela é nada mais nada menos que a figura da igreja do tempo de Cristo, a igreja primitiva. Ela representa os primeiros anos da igreja na terra, enquanto eclésia, enquanto igreja, ok? E os cristãos daquela época, eles colocavam à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram apóstolos. Quer um exemplo? Os cristãos de Bereia, quando Paulo ia e pregava, eles falavam, nós vamos ver lá na palavra se tudo que você está falando está na palavra ou não. Porque se não tiver, nós vamos refutar a sua palavra. E isso é importante, porque é uma figura de uma igreja que a base dela era a palavra. Eles tinham sim suas tradições, eles tinham seus costumes, eles tinham as suas formas de enxergar o mundo, mas uma coisa que eles tinham que era primaz para eles, a palavra. Acabou, ok? É a representação da igreja que começou na palavra, ok? Baseado em toda a sua sorte de condução na palavra. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansasse. É verdade, a Bíblia fala o seguinte, no livro de Atos, que todos compartilhavam pão, todos os cristãos tinham algo em comum entre si, ok? Eles viviam numa comunidade que todo mundo era comum. Alguns estudiosos, eles defendem a tese que por conta, ok, de os cristãos de Éfeso viver numa comunidade onde eles dividiam absolutamente tudo de uma forma muito grande, eles chegaram a padecer necessidade no futuro, tá? Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade mesmo. Porque chega num determinado momento que pode acontecer isso. Isso é um fluxo normal. Quem trabalha com finanças, isso aí realmente pode acontecer. Tanto é que houve uma solicitação de ajuda para a igreja de Éfeso, etc. Tá?
Mas isso é um assunto para uma outra aula. Amém? Mas Jesus ele exorta a igreja de Éfeso por causa do seguinte: e tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? A igreja primitiva, ela foi concebida não para ficar em Jerusalém e não para ficar somente sendo frequentada e sendo tendo toda a sua base somente na cultura judaica, ok? E o que os efésios fizeram? Eles fizeram nada mais nada menos que isso. Eles pegaram e transformaram a igreja numa comunidade judaica. Simples assim, eles transformaram a igreja numa comunidade judaica. Os ritos judaicos eram seguidos à risca. O que mais que era seguido à risca? Eles tinham cultura de alimentos, aquela cultura da dieta, né, dos alimentos, mas eles tinham uma situação que é deixar o primeiro amor. E qual era o primeiro amor? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi o primeiro amor da igreja, porque a Bíblia fala que eles partiam o pão, eles tinham comunhão entre eles e o Senhor o Senhor Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. E isso é muito interessante porque é o seguinte: na igreja moderna, a gente quer transformar a igreja num aparato tecnológico. Não que isso seja errado, ok? Mas às vezes a igreja moderna foca extremamente em tecnologia, em estética, mas não foca no primeiro amor, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ah, Isaac, mas se eu não investir em tecnologia, eu não posso pregar o evangelho a toda criatura. Verdade. Só que o centro da palavra, o foco da igreja, não pode ser só exclusivamente a parte estética e tecnológica. Nós temos que usar a parte estética e tecnológica como uma ferramenta para alcançar almas. E não simplesmente pegar, nós estamos criando uma estrutura linda, maravilhosa, super tecnológica, super legal, e simplesmente deixando o ID do Senhor Jesus que pegue fogo. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, que vá para o inferno. É mais ou menos isso, entendeu? E a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Eu vou seguir o que está aqui para mim, o meu costume, meu uso, e quem quiser vir, vem. Quem não quiser, vá para o inferno. É mais ou menos isso. E eles deixaram esse primeiro amor de lado. E Jesus repreende eles, fala: olha, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Vamos ver no próximo versículo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que é isso? Se você não se arrepender, eu vou tirar essa igreja da terra. Tanto é que a cidade de Éfeso, se eu não estiver enganado, ela passou por um desastre em 635, que a cidade inteira desmoronou. Sofreu um terremoto e a igreja de Éfeso, infelizmente, ela veio abaixo. Ok? Então, nós temos aí praticar as primeiras obras. Qual que é a primeira obra? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. E Jesus fala o seguinte: e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? E nós temos aqui uma sequência de crescimento da igreja, ou seja, uma expansão da igreja, não para a igreja ficar concentrada num único ponto, vivendo de uma única cultura. Não, a igreja tinha que abordar todos os pontos. E Jesus fala: pratica as primeiras obras, ok? Vai ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Graças a Deus que algumas pessoas foram tocadas, alguns missionários foram tocados durante todos os séculos, ao ponto de conseguirmos chegar aonde nós estamos, que é o quê? Confins da terra. Para eles, aqui o Brasil é o confim da terra. E é verdade. Graças a Deus, Deus usou a vida de pessoas para que o evangelho chegasse até nós.
que senão nós estaríamos perdidos, ok? Estaríamos perdidos de verdade. E um outro detalhe importante, ó. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Os nicolaítas, irmãos, eles eram hereges. E o ódio do Senhor, eu vou falar a verdade, eu acho que Deus tem ódio de muita coisa, mas tem uma coisa que Deus odeia, heresia. Heresia é algo que ele odeia muito. Os nicolaítas, eles pregavam uma série de bobagens. Por exemplo, que o casamento era uma instituição falida, que era besteira. Outras vertentes do nicolaísmo pregava que você tinha que ter relacionamento sexual à torta e à direita para você ser santificado, para você ser salvo. Você não precisava ter compromisso com ninguém. Ou seja, era heresia em cima de heresia. E a Bíblia ela é taxativa com isso. Ela condena essas práticas, ok? Casamento para o resto da vida, enfim. Uma série de detalhes que a gente depois vai ver numa outra aula, amém? Mas enfim, casaram, constitui uma família, tenha o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, e cada um cuide dos seus problemas, amém? Agora, os nicolaítas não, era uma bagunça, era um bacanal, era literalmente, era assim, eles viviam uma vida totalmente devassa, ok? E aí o que acontece? O Senhor Jesus fala que odeia os nicolaítas. Tanto é que o nicolaísmo ele acabou entrando em desuso, se bem que ele foi absorvido por outras coisas aí que a gente vai ver mais para frente. E nós vamos ver a dimensão disso lá na frente, o quanto que está impactando o nosso mundo até hoje. E ele fala, e Jesus termina falando o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só, essa vitória, primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Nossa, Isaac, tem gente que tem ouvido, mas não escuta? Tem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que não tem ouvido, mas não escuta, e por incrível que pareça, às vezes quanto mais alto o cara está financeiramente, ou ele está em posição de liderança, ou ele está em posição social, menos ele escuta. Mais surdo ele fica, porque ele só ouve o seu umbigo. Ele não ouve absolutamente mais ninguém além do seu umbigo. E isso é um problema sério. E o Senhor Jesus fala, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja, lá em Gênesis, a árvore da vida foi cercada por uma espada para que as pessoas, para que Adão não comesse e vivesse de forma eterna, sendo um ser eterno. Quando a Bíblia fala que o Senhor Deus vai dar da árvore da vida, é porque é o seguinte, nós praticamos as primeiras obras de uma forma tão grande e nós nos aproximamos de Deus de uma forma pessoal, como na época dos apóstolos, tão grande e tão profunda, que não haverá impeditivo nenhum de comermos da árvore da vida e vivermos eternamente. Isso daí, irmãos, é uma alegoria, tá? Isso não significa, então quer dizer que se eu não fizer assim, eu não vou comer da árvore da vida, e quem não comer da árvore da vida vai morrer, vai viver no limbo. Pelo amor de Deus, para. Nada disso. É simples assim, é uma alegoria, ok? O que é uma alegoria? É Deus explicando o que ele vai fazer para que as pessoas entendam de forma clara e simples, ok? Ou seja, quem vencer vai viver eternamente com Deus. Pronto, acabou. Resumidamente falando, é isso. Amém? É isso o que a carta à igreja de Éfeso fala. Vamos relembrar? Vamos lá. Igreja de Éfeso representa a igreja primitiva. A igreja que vivia da palavra, que estudava constantemente a palavra, que todos viviam em comunidade, em comum,
tinham vidas em comum. Eles tinham também a cultura, o jeito de vestir, tudo em comum, mas baseado na palavra. Olha só, os cristãos primitivos, eles eram tão... eles tinham assim, eles se pareciam tanto com Cristo, que a palavra cristão significa pequeno Cristo, ok? E essa igreja representa a igreja primitiva, a fase da igreja entre o ano aí 33 mais ou menos, depois de Cristo, até 34, vamos chutar aí, 34 depois de Cristo, até mais ou menos, eu acho que é 653 depois de Cristo, ou 354 depois de Cristo. Mas na próxima aula nós vamos descobrir qual que é essa data direitinho, tá bom? Essa é a representação da igreja de Éfeso. Que você possa ser profundamente abençoado. Guarde essa aula, porque nós vamos precisar usar ela lá na frente. Amém? Que Deus abençoe você e te espero na próxima aula.